Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Nós temos muita alegria de estar aqui na TV7 mais uma vez, entre amigos, num bate-papo leve, informal, espontâneo, real, a respeito de temas do interesse de todos nós, da vida de cada um de nós. Esse é um bate-papo entre amigos que conversam com espontaneidade. Nós tivemos a primeira experiência há algumas semanas, chamamos de Café na Quarentena, recebemos o nosso querido Rossandro Klinger como convidado e partilhamos com vocês as nossas experiências na quarentena. E agora nós resolvemos falar a respeito dos temas que estão mais ligados ao nosso dia a dia, a esse momento que nós estamos vivendo, e escolhemos falar da ansiedade. Como eu lido com a ansiedade? Como nós lidamos com a ansiedade? Como você lida com a ansiedade, hein? Essa é a pergunta que nós todos estamos nos fazendo e que isso representa, o que fazer com isso, enfim. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo gostoso, espontâneo, entre amigos. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos aqui partilhar com esses amigos queridos as reflexões nessa noite. Porque nós chamamos de café, mas é uma janta, né, gente? São 19 horas que nós marcamos e nós estamos aqui para bater papo nessa noite de sábado. Então, eu quero convidar a nossa querida Suzana Simões, que vai partilhar com a gente aí. Suzana, querida, bem-vinda. Oi, Andrei. Olá para todos que estão chegando, que já chegaram. É uma alegria a gente estar dando continuidade a esse projeto, né, que inicialmente foi criado, era para ser uma conversa na quarentena, mas nós recebemos um feedback bastante positivo, as pessoas realmente curtiram o formato, a gente também se sentiu bastante feliz com a experiência e resolvemos, porque a gente é uma oportunidade da gente estar junto, da gente conversar um pouquinho mais e falar exatamente a proposta, como o Andrei falava, não é uma palestra espírita, né? Nós somos amigos espíritas e vamos então conversar hoje sobre a ansiedade, colocando um pouquinho das nossas próprias ansiedades, não é? Apesar de termos todo o conceito espírita, nós somos humanos, o espiritismo representa aquilo que nós queremos ser e não onde nós estamos. Então, é falar um pouquinho dessa humanidade, falar um pouquinho das nossas próprias lutas e dificuldades, mas também progressos, né? Dividir uns com os outros. Então, bem-vindo a todos que estão aqui. É uma alegria a gente estar aqui de volta. Um pouco ansiosos para falar de ansiedade. Suzana custou aguentar chegar sábado, gente. É verdade. Uma semana atrás ela, mas nós não vamos divulgar? Não é hora de postar? Calma, Suzana, muita calma. É muita ansiedade, menino. Não é? Então, Muito bem. E nós resolvemos convidar um amigo muito querido, uma pessoa que nós todos admiramos, com quem a gente aprende muito, e é um queridão que vai partilhar conosco aqui desse bate-papo, nosso querido médico psiquiatra Sérgio Lopes. Sérgio, muito bem-vindo. Muito obrigado, que prazer estar aqui com vocês, tendo É a uma honra de alegria, participar desse café entre amigos. não Sérgio é? está em A alegria Pelotas, não. né? Pelotas, Rio Grande do Sul, aqui, bem no extremo sul do Brasil. Que Nós em coisa boa. Miami, Então aí, Andrei. ó, sul do Brasil, sudeste, Miami, e daí a gente cruza o oceano e vai lá para Londres Londres. e encontra o nosso querido Marlon Reikdal. Seja bem-vindo, Marlon. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês agora.
para a gente poder conversar um pouco sobre ansiedade. Eu estava me percebendo aqui, falei, gente, eu estou ansioso nesse programa, e eu não estava no primeiro. Eu falei, será que é porque ia falar de ansiedade, daí a gente fica ansioso, ou será que é porque a gente já fez o primeiro e acabou tendo uma repercussão e foi tão legal, e daí a gente quer manter a mesma lógica, ou talvez o mesmo estilo, né? Mas eu me vi mais ansioso do que o primeiro. Eu falei, gente, que história é essa? Agora, o mais interessante, deixa eu contar para vocês agora que eu falei de estar ansioso, né? E as pessoas dizem, por ser psicólogo, por esses tempos eu fui numa médica dermatologista, porque eu estava com uma questão de pele, e aí depois que a médica olhou, ela disse, olha, eu vou te falar um negócio que eu não sei se você vai gostar, mas isso aí, ó, é psicológico. Aí eu falei, por que você diz assim que eu não vou gostar? Não, porque isso é ansiedade. Tá, mas e por que você acha que eu não ia gostar? Ué, você é psicólogo, né? Então, a gente ficou conversando um pouco ali, mas na cabeça dela é assim, se eu sou psicólogo, então não podia ter ansiedade, né? Eu falei, olha, muito pelo contrário, né? Com tantas exigências que a gente tem no meio da psicologia, e se a gente for colocar o espiritismo, né, com um monte de exigências de performance, de como ser, eu acho que a gente tende a ficar mais ansioso ainda do que as pessoas que estão aí meio largadas e não estão tão preocupadas com algumas coisas, ou com aparência, ou com performance, né? Então, foi uma experiência legal e, ao mesmo tempo, eu fiquei brabo com ela também, porque toda essa pressão gera mais ansiedade, né? Quanto mais a gente se preocupa em mostrar que está tudo bem, ou mostrar que está tudo correto, que não tem problema qualquer coisa, isso tende a gerar um quadro de maior ansiedade na nossa vida, né? Eu não sei como é que vocês estão lidando com esse momento, mas eu, por exemplo, eu parei de ver noticiário, porque eu percebi que estava sendo ansiogênico, né? Toda vez que eu assistia, eu começava a ficar com medo e começava a ficar mais ansioso. E aquilo me acelerava para um nível que me tirava do que eu controlo habitualmente. Aí eu falei, quer saber? Corto o noticiário da minha vida, vou me alimentar só de outras fontes, e foi um aterramento, eu acho que importante nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, né? Olha, eu confesso que, como Marlon, me senti um pouco mais ansiosa para esse episódio do que o anterior. E acho que, em parte, porque a ansiedade, né, para mim, ela é um desafio, talvez um dos maiores desafios da minha vida, em termos de alguma coisa que eu sinto que eu tenho muito pouco controle sobre ela. Estava falando de psicólogo, mas a gente também que está constantemente fazendo palestra e falando de fé, por exemplo, parece uma imensa contradição você fazer uma palestra inteira sobre fé, sobre confiança, não é? E ser tão tomado, tão possuído pela tal da ansiedade. Parece uma grande discrepância. E, às vezes, a gente sente uma pressão interna. E só lembra o Cristo falando nos nossos ouvidos, ó, homens de pouca fé. Né? Então, para mim é bastante desafiante, porque eu sinto, né, a ansiedade, assim, de momentos, né? Eu me lembro a primeira vez, por exemplo, que eu fui fazer uma palestra numa das conferências aqui da Flórida, e foi a primeira vez que eu fui fazer uma palestra e Divaldo estava na mesma conferência. E eu estava muito ansiosa, mas muito ansiosa. E, assim, na minha cabeça passavam coisas tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Eu não pertenço nesse espaço, eu não tenho nada a oferecer, né? E eu estava num estado tal de nervos, e aí o Marcelo, que é um amigo nosso, ele passou assim perto de mim e falou assim para mim, olha, sua avó está aqui dizendo que vai tá tudo bem, para você se acalmar, que você se preparou, está tudo certo, né?
E então essa é uma situação assim, né, mais corriqueira, digamos assim. Na hora, o que eu tirei daquela experiência foi eu fiz a palestra, eu tinha de fato me preparado e perceber que apesar de todos nós estarmos falando do mesmo conteúdo doutrinário, cada um vai trazer o conteúdo com as cores da sua vivência, da sua caminhada, da sua experiência. Isso é único naquilo que a gente tem a oferecer às criaturas. E todo mundo tem alguma coisa muito única a oferecer, né? Então, há essa ansiedade desses momentos assim, mas eu fiz um vídeo essa semana e falei dessa ansiedade que eu sinto que está presente na minha circulação sanguínea. É como eu sinto. Então, em tudo, em todos os momentos, é como se houvesse uma grande ansiedade presente, como se eu tivesse encarnado, assim, essa encarnação tem que dar certo. Não dá mais para pisar na bola, não dá mais para fazer os mesmos erros, entende? Então é como assim uma pressão interna constante de fazer as coisas certas, de dar o meu melhor, de não desperdiçar tempo e assim, isso aí é um começo, como se houvesse assim uma culpa, né, que a gente carrega dentro de si e que tem que dar conta de fazer melhor. Só para eu fechar, e aí abro aí para vocês, quando eu conheci o Marlon, Marlon passou uns dias na minha casa e a gente conversou muito, e ele falou muito sobre meditação. Então, não que eu tenha conseguido meditar tanto depois que eu conheci ele, mas fiz algumas tentativas, fiz um pouco de yoga durante um tempo, e é impressionante a sensação que eu sinto no momento em que eu consigo parar e fechar meus olhos e respirar. Inevitavelmente, depois de 2 e 3 minutos que eu faço isso, vem uma vontade imensa de chorar. É como se eu estivesse dizendo para mim mesma naquele momento, olha, você pode parar. É permitido a você descansar. É permitido a você relaxar o seu corpo, abaixar as defesas. Então é como se a gente carregasse, a gente não, perdão, é como se eu carregasse, não é? Uma armadura de tensão constante, uma armadura de defesa. Defesa contra quê, né? Defesa contra a minha própria sombra, as minhas fragilidades. Então esse é um estado, assim, que é um mistério para mim ainda, mas essa é a percepção que eu tenho da minha experiência, não é? Desde menina, difícil parar de roer as unhas, então eu gosto de brincar com o Andrei que eu vou à manicure uma vez por semana, que é a única maneira que eu consigo de manter as minhas unhas mais sob controle, não é? E então é isso. Eu acho, às vezes as pessoas olham para a gente dentro do movimento espírita, na posição de palestrante, e a gente se apresenta de forma tão segura, né? tão firme, e fica muito... as pessoas não têm noção, muitas vezes, da dificuldade que das pressões internas e etc. Bom, falei muito. Falem vocês agora. Sérgio. Pois é, eu tô ouvindo vocês aqui, tô prestando atenção no que eu tô sentindo, né? Uhum. E como eu não participei da primeira, a minha primeira é agora. Uhum. E eu também, eu acho que eu posso dizer com bastante tom de verdade, assim, que agora eu tô mais calmo, mas eu comecei bastante ansioso aqui. Quando eu olhei para vocês, eu senti uma saudade muito grande, assim, de encontrar vocês. E eu fiquei me perguntando quando é que a gente vai conseguir fazer isso de novo, assim, sabe? Uhum. Quando é que a gente vai se encontrar, assim, de fato? E eu acho que essa é a pergunta, né?
que esse período faz com que a gente... Seja uma das perguntas, não é a pergunta, é uma das perguntas, talvez seja uma pergunta minha, né? Porque a ansiedade é um tema amplo, né, gente? Eu acho que o que a gente chama de ansiedade pode ser muita coisa. Quem está nos ouvindo nesse momento, né, pode ter um conceito de ansiedade próprio, diferente do que a gente está trazendo aqui. Então, eu acho, no meu conceito, ansiedade é esse estado de alerta, de tensão que a gente fica quando algumas emoções desconhecidas para nós, por nós, são acionadas. Eu acho que a gente fica ansioso quando o nosso desconhecido se apresenta para nós, né? Uhum. Porque quando a gente tá lidando com um medo exterior, por exemplo, quando a pessoa está com medo do vírus, do Covid, tá? Isso é mais simples, eu posso lidar com isso, eu posso me proteger, eu posso buscar recursos, enfim, eu tenho como enxergar o motivo da minha atenção. Mas quando um medo me aciona uma ansiedade, significa que esse medo mexeu com alguma coisa desconhecida por mim, né? Que eu não domino, que eu não controlo. E aí então eu fico ansioso. E aí então não resta outro caminho a não ser se perguntar o que está surgindo em mim que eu não sei. Então, quando eu me senti ansioso agora no início, ao ver vocês, eu fiz essa pergunta, assim, eu digo, o que eu estou com medo? E eu acho que um dos medos que eu tô é de não saber quanto tempo esse negócio vai durar, essa droga que a gente entrou, né? Porque isso nos coloca diante de um fato desafiador para nós, assim, né? Que é a nossa finitude. Eu fico perguntando assim se a gente já deu todos os abraços que devia ter dado, se já deu tchau para todo mundo que a gente se gosta, que talvez a gente não vai encontrar daqui a um tempo. Eu acho que mexe com tantas coisas, sabe, na nossa vida, que fica às vezes difícil, inclusive, de definir. O Marlon falou uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Essa idealização, né, Marlon, que as pessoas têm. Eu tenho isso também, né? Eu sou psiquiatra espírita, né? Então muita gente procura, quase como um oráculo, né? Assim, né? Um psiquiatra e espírita. Esse cara deve saber, além do que acontece no mundo de cá, o que acontece no mundo de lá. Assim, a gente carrega esse mito de expectativa de soluções e respostas. E para quem está nos ouvindo, até porque a nossa conversa aqui ela é uma conversa entre nós, mas a gente sabe que tem um monte de gente nos vendo. Isso torna a conversa informal até certo ponto, e isso é ansiogênico também, né? Por mais que a gente tente eliminar esse dado de realidade, é um fato, né? É diferente, por exemplo, se eu tivesse combinado com vocês três, vamos bater um papo, a gente estaria menos ansioso do que no momento que a gente sabe que tem centenas de pessoas nos ouvindo, né? E que o vídeo vai ficar gravado e que pode virar até meme depois, né? Se dependendo dos bobagens que a gente disser, né? Bom, isso é ansiogênico, né? Porque a gente não controla isso. Eu acho que esse é o incontrolável, né? O desconhecido. O que vai acontecer? O que a gente vai, sabe, ser responsável? Quantas pessoas a gente está chegando nesse momento que a gente não domina, que a gente não controla? Esse incontrolável da nossa vida, que ao mesmo tempo é o grande barato da vida, da gente não saber, é o que nos joga na posição do que não sabe, quando a gente se depara com o não saber, né? Então, uma das coisas que eu estou convencido na vida, nesse momento, assim, que nós, principalmente nós, né, Marlo e Andrei e Suzana, que buscamos uma profissão que leva psi antes do psiquiatra, que leva o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. O primeiro movimento que fez a gente procurar essa profissão não foi uma sensação de estar pronto para atender os outros, e nem foi uma espécie de capa de santo que a gente carrega desde o início com uma vocação de ajudar todo mundo. O primeiro movimento interno nosso foi de tentar descobrir alguma coisa da gente, né? Quando a gente procura uma profissão psi, alguma coisa, a gente está tentando descobrir alguma coisa da gente, inicialmente. Eu, pelo menos, foi assim.
Eu acho que o Espiritismo também ele carrega esse desafio, que é oferecer uma espécie de mapa que a gente possa encontrar a gente mesmo. E quando a gente faz um curso como psiquiatria, como psicologia, e não descobre a gente mesmo, que a notícia ruim que a gente tem para as pessoas que estão nos ouvindo e fazendo o curso é que a gente não vai descobrir quem a gente é num curso. Né? Aí a gente se transforma em palestrante. Porque o palestrante é esse que veste também uma espécie de um saber, um falso saber, assim, de que entende de algumas questões, e isso também não é muito, isso é muito perigoso, assim, né? É aquele que fala para os outros, né? E isso é uma outra armadilha, assim, né? Que quando a gente se identifica com o profissional ou o palestrante, aquele que tem algo para falar, a gente pisa numa casca de banana. Porque se a gente não fizer um movimento de autoconhecimento, a Suzana falou da meditação, e eu acrescentaria aqui a psicoterapia, como ter a ajuda de um olhar externo que possa nos facilitar o próprio olhar. Se a gente não se oferece para alguém nos ajudar nisso, algumas coisas nossas ficam em pontos cegos, ficam escuros, ficam desconhecidos e a gente fica mais ansioso ainda. Então eu acho que o desafio está posto, assim, né? A gente poder compartilhar as nossas questões, isso dá um alívio, né? Poder saber que a gente tem uns aos outros e que não existe isso não, né? Eu acho que quando a gente está preparado para atender as pessoas, como psicólogo ou psiquiatra, essa preparação ela é uma eterna formação, um eterno vir a ser que a gente está indo à medida que também aprofunda o próprio autoconhecimento. Então, eu diria para vocês assim, que é esse momento, que eu acho que é um tema interessante da gente alongar nesse período que a gente está falando, que desconhecidos são esses que acionaram em nós, né? O que é esse desconhecido? O que está mexendo comigo? Podia ser uma coisa que eu não estava me dando conta e que agora veio à tona e que eu ainda não dei nome para isso. Acho que isso a gente chama de ansiedade, porque a gente ainda não conseguiu dizer o que é. Então, o que me ocorre dizer inicialmente é isso aí. Eu acho interessante, Sérgio, que passa muito, para mim, passa muito pela coisa da imperfeição, né? Então, eu estava lembrando, a primeira vez que eu fui fazer palestra, eu fui na ingenuidade, né? Bem novinho, tinha treinado a palestra, o horário, minha mãe cronometrava, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, você não pode falar isso. Tava treinadinho, foi uma maravilha. Aí, quando eu cheguei lá na frente para falar, eu nunca tinha parado na frente de um público, eu não tinha noção de parar lá na frente e que todo mundo ia ficar olhando, e eu ainda era muito miudinho, as pessoas assim olhando, tipo, para querer ver quem que Você era. se enxergava o palestrante. E aí todo mundo olhando em silêncio, e aquela coisa assim, se eu não falar, quem que vai falar agora e o que que vai acontecer? E aquilo ali me gerou um estado de nervo que eu desandei a falar, e a palestra, que era para ser em 45 minutos, ela foi falada em menos de 15 minutos, porque eu vomitei a palestra, eu não sei, não sabia nem meu nome naquela hora, eu só lembro da cena eu terminando e sentando. Mas daí depois eu fiz o comparativo da segunda vez que eu fui fazer palestra. Era no mesmo centro, a mesma realidade. Mas daí eu já estava ansioso indo para a palestra. Então, na primeira, eu não estava ansioso. Eu estava indo lá todo entregue, todo ingênuo. E depois, quando eu vi o nível de exposição ao qual eu estava me submetido, e aí eu começava a ficar nervoso, pensando que eu precisava me controlar para não falar as coisas tão rápido, porque tinha que demorar 45 minutos e não tinha que demorar 15, e um monte de coisa que eu esqueci de falar, que eu não podia esquecer de falar. E nessa de não podia esquecer, nessa de preencher o tempo, nessa de fazer um monte de coisas erradas, e hoje eu interpreto isso como aparecer as minhas imperfeições, ou aparecer algo que foge ao meu idealizado, eu fiquei muito ansioso, e aí o antes de sair de casa, o entrar no carro, chegar no centro espírita, eu não ouvi nem a prece que a mulher fez na segunda vez, eu estava com a minha cabeça a 1000 por hora, pensando o que eu ia falar, o que eu não podia esquecer, como que tinha que ser, extremamente ansioso agora com isso, né? Então, eu, para mim, tenho relacionado muito a ansiedade com essas coisas que fogem ao meu idealizado,
Parece que, assim, um Marlon que vai aparecer, que não é o que eu vejo, que não é o que eu gosto, que não é o que eu idealizo, que não é o que eu mostro para o mundo, né? Talvez seja esse desconhecido aí que você fala, porque depois que a gente conhece esse imperfeito, né? Depois que a gente fica um pouco mais confortável com ele, aí não gera ansiedade em muitas situações, né? E quando a gente se aproxima mais do simples da gente, né? Eu acho que quando a gente consegue acessar a nossa simplicidade verdadeira, a gente fica mais tranquilo, porque a gente perde esse compromisso de performance, né? Que é de ter um perfil daquele que fala para o outro, né? Então, tu estava falando aí, uma das figuras mais emblemáticas do cristianismo foi Paulo de Tarso, né? Ele era um palestrante, ele era um cara, um doutor da lei, ele era um cara em cima das leis, ele conhecia tudo, até que um dia ele caiu do cavalo, né? E quando ele caiu do cavalo, ele conheceu o mais simples de todos, que mostrou o simples dele para ele dele também, e ele se apaixonou. Só que nesse momento ele perdeu a fala. Ele ficou cego e ele perdeu a fala. Então, mas ele não perdeu o cacuete. Na história de Paulo, quando ele cai, e mesmo cego, depois que o Ananias cura ele, isso aí é uma síntese grosseira que eu estou fazendo da história, é óbvio, né? 3 dias depois, no sábado, ele se lembra que tem uma reunião na sinagoga lá em Damasco. E ele resolve falar, já naquele 3 dias depois de ter conhecido Jesus, ele resolve falar para os seus simpáticos, para as pessoas da sua, achando que as pessoas iriam respeitá-lo por ele ser quem ele era. E quando ele começa a falar, todo mundo acha que ele está doente. E ele não consegue falar mais. E depois ele tem que ficar uns 3 anos, ele vai para o deserto, ele volta a ser tecelão, ele volta para o simples. Porque ele tinha que despir o Saulo, doutor. Quando ele despe o Saulo, doutor, e veste o Paulo do Cristo, que era ele mesmo, aí ele fala como ninguém, porque aí ele era ele mesmo. Então eu acho muito legal isso, sabe? Quando a gente consegue fazer esse movimento de entrar em contato com o nosso verdadeiro, perder esse compromisso com aquilo que a gente acha que é o perfeito. Quanta gente que nos ouve nesse momento deve... eu adoro as palestras do Sérgio, do Andrei, da Suzana. E aí, se a gente se identifica com esse compromisso de agradar, a gente perde o simples da gente. E a gente se distancia daquilo que a gente busca, que é o encontro pessoal com a gente mesmo, o Cristo interior, todas essas coisas. Então eu acho muito legal isso que tu falou, que quando a gente começa assim. Mas eu te diria mais, assim, eu acho que a gente passa o resto da vida tendo que se desafiar nisso aí, sabe? Sim. Eu confesso a vocês, eu venho muito cansado de fazer palestra. Assim, eu vinha muito cansado. Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia me ajudou, foi me tirar de cena. Assim, quando eu tive que desmarcar algumas palestras, me deu um alívio. Confesso a vocês. Parece que eu estava com autorização de ficar em casa. Agora descobriram as lives, né? A gente faz 5 lives por dia, não adiantou. Mas eu prefiro esse formato aqui. Esse formato que a gente conversa, que a gente troca, que a gente faz reflexão junto com as pessoas. Porque eu acho que isso faz com que as pessoas possam se identificar mais do que aquele modo expositivo, teórico, narrativo, de uma via só. Não que não tenha importância, acho que ele é super importante, do seu ponto de vista do esclarecimento, da divulgação doutrinária, mas para atingir reflexão, conforme o que a gente está propondo agora, eu acho que estava na hora da gente, pelo menos para mim, ter algum... A gente cair do cavalo também. Eu estou aqui sentindo tudo que vocês estão falando, muito tocado também com a Suzana falou, o que vocês estão falando. A ansiedade, para mim, é o meu principal sintoma e característica, né? Eu sou 300 por hora e é uma das coisas que talvez mais me caracteriza. Todo mundo comenta, né? Que eu sou muito acelerado, muito hiperativo, faço as coisas numa velocidade muito rápida, de certa forma adaptado comigo mesmo, mas tenho problema frequente e lembro da minha mãe desde pequeno falando comigo: Andrei, calma, não é assim, espera só um pouquinho,
Ela falava comigo, não é a hora de você falar com seu pai, espera de noite, na hora que ele estiver lendo o jornal. E o Andrei não aguentava esperar nem a noite para poder falar com o pai, o que queria, e tomava um não quando podia tomar um sim, né? E todas as coisas mais. Acho que a gente aprender a se conhecer no que atua na sua própria expressão de ansiedade e adaptar-se é um trabalho de autoconhecimento contínuo, porque vai mudando essas características. Na oratória, estou ouvindo vocês falarem aí, eu vivi exatamente, tenho vivido exatamente a mesma coisa, né? Comecei a falar com 18 anos de idade, ou seja, faz mais de 20 anos que eu falo. E como sempre tive facilidade para falar... Calma aí, faz mais de 20? Aí dá a entender assim, né, que a gente tem quase a mesma idade, eu e você, né? Não é não, Marlon? E eu lembro que no começo, como eu tinha muita facilidade de falar, eu também e muito pouco autoconhecimento, e naquela época de adolescência, de muita formatação dos padrões, eu falava muito, temos que, e aquela fala mais dura, etc. E um dia eu comecei a ficar incomodado com isso, e comecei a abrandar o tom da fala, a falar com mais coração. Eu lembro que numa reunião de manhã, um espírito incorporou num médium, logo depois da fala, me chamou num canto, bem discreto, era um mentor da casa onde eu trabalhava, já estávamos habituados a esse tipo de manifestação, e falou assim comigo, meu filho, a forma como você falou hoje nos permitiu resolver questões obsessivas ligadas a você. Hoje, alguns espíritos ligados a você se sensibilizaram com a maneira como você falou e com a vibração que você emitiu. Nós gostaríamos de sugerir que você continuasse falando assim, mais com o coração. E aquilo foi um marco para mim, porque então eu comecei a pensar naquele momento que não bastava você ter uma oratória, saber falar, decorar, etc. Você precisava falar com o coração e com sensibilidade. E assim comecei a tentar fazer mais. Depois comecei a perceber que eu só podia falar dos temas com os quais eu tivesse experiência, porque não tinha força falar de algum tema que não tivesse conexão com a minha vida, que não fosse verdade para mim, e, portanto, me causava estranheza ou me causava um mal-estar isso. E comecei, então, a fazer os temas aos quais estava estudando, esforçando para vivenciar. E assim foram por muitos anos. Mas aí aconteceu de eu ter uma crise de ansiedade durante uma fala. Um pico, na verdade, de ansiedade bem rápido, não durou mais do que 30 segundos, mas o suficiente para me desestabilizar e me tirar toda aquela segurança que eu tinha, e eu continuei fazendo a palestra, mas com um mal-estar muito grande. E comecei, então, a olhar para mim. E aí percebi que eu já tinha esticado a corda muito além do que eu deveria. Que essa sensação de cansaço, de sobrecarga, de fazer demais, já estava há 2 anos, e que o meu interior já falava o tempo todo para mim, isso que a Suzana disse, relaxa, diminui, muda o foco, dedica-se a esse outro projeto aqui que está mais no seu coração. Um ciclo já tinha encerrado e eu não respeitava esse movimento, né? Continuava naquela coisa acelerada, porque por algum mecanismo inconsciente eu ainda precisava daquilo de alguma maneira. E aquele sintoma foi muito abençoado, porque na hora que eu tive, então, aquela ansiedade, eu parei e falei assim, onde que está meu coração? O que eu preciso verdadeiramente? Por que eu estou fazendo esse sintoma? O que ele precisa fazer por mim que eu não estou tomando decisão e não estou fazendo? E aí eu pisei no freio com força, né? E comecei a olhar para mim, essas características que o Sérgio está falando, né? Então, será que eu estou muito cansado? Que tipo de atividade, coisa agora merece meu tempo? Estou querendo ficar com a minha família? Estou precisando de um pouco de tempo para descansar? Estou querendo me dedicar mais a outra área e estou me obrigando a ficar numa permanência, etc. E essas reflexões, elas foram muito úteis. E durou um bom tempo para eu sentir que eu voltava ao meu normal. Então, eu compartilho disso tudo que você falou, Sérgio, e eu fico muito tocado, então, pensando nessa trajetória, nessa fala de Paulo, que você se referiu, porque, particularmente, é a passagem que eu mais tenho pensado
Porque durante uns 2 anos, e isso eu posso dizer 2018, 2019, talvez inteiros, eu fiquei me sentindo no deserto. Me sentindo fazendo aquele processo de Paulo de olhar novamente para um outro ângulo, um outro jeito de fazer, um outro jeito de falar, um outro jeito de se me relacionar, para conseguir lidar com um conforto maior para mim, né, que fosse mais verdadeiro com a minha essência, com o meu momento, com aquilo que eu tenho verdadeiramente para passar hoje. Então, e ainda me sinto atravessando o deserto, ainda recuso muitas palestras porque não dou conta mesmo, e selecionando muita atividade. Meu coração hoje está mais na Fraternidade Sem Fronteiras do que nas palestras, então tenho mais alegria em fazer as atividades da fraternidade hoje do que de palestras, mas estou permitindo sentir. Acho que isso que a ansiedade pede da gente, né? Que a gente olhe para o baú que está lá dentro da gente, comece a ter coragem de encarar o inconsciente, os significados conscientes para cada um de nós, começar a lançar mais luz sobre a nossa intimidade lá dentro e se posicionar, fazer alguma coisa com aquilo. Então aí quando você diz, Suzana, que sente um sintoma, né, de não poder parar, de precisar dar conta da encarnação, de precisar tá sempre fazendo isso, eu também sinto. Eu muitas vezes me senti culpado quando parava para descansar, quando parava e não tinha nada. Muitas vezes ficava um tempo agitado, falando, o que eu faço agora? Não é? E eu acho que muita gente está em crise de ansiedade nessa quarentena por conta disso, porque ela obriga a gente a fazer essa parada, e aí na hora que a gente olha para dentro da gente e mergulha no contato conosco, você encontra coisas que ficaram arquivadas e que você precisa lidar com elas, né? Gente, Mas você... posso me meter nisso aí? Eu sou Claro, vai lá. convidado hoje, vou me meter mais com vocês. Vai lá. Claro, fica à vontade. Mas vocês me cortem quando o palestrante começar a falar demais aqui. Eu fiquei pensando o seguinte, né? Que todos nós que somos palestrantes, né, nós temos algo de narcísico dentro de nós. Toda pessoa que acha que tem alguma coisa para falar para os outros, tem alguma coisa de narcisismo importante, certo? O narcisismo não quer dizer que seja ruim, né? Ele é um processo interno de formação da autoestima, enfim, entre outras coisas. Mas todo palestrante, ou pelo menos me sinto, extremamente narcisista ainda, né? Num ponto ainda bastante fora do meu saber de mim mesmo. Eu era mais, né? Acho menos hoje, mas eu encontro em todos nós, assim, na medida que eu vou conhecendo, algo de narcísico importante dentro de nós, né? Então, assim, por exemplo, se nós quiser, por exemplo, um exemplo aqui, se a gente quiser só falar entre nós, a gente não fazia uma live para todo mundo ouvir. A gente o que faz com que a gente abra o nosso diálogo para as pessoas ouvirem? É uma questão narcísica. O que não quer dizer que seja ruim. Por exemplo, nós estamos conversando, pode ser útil para muita gente. O que é ruim é eu não saber que eu tenho isso. Certo? O perigoso é quando eu estou possuído por um narcisismo do qual eu falsamente me disfarço de, não, eu sou um trabalhador, nasci com esta tarefa, sou uma espécie de missionário, preciso trabalhar incessantemente para aproveitar uma oportunidade encarnatória, porque senão eu vou fracassar. Isso é um disfarce. Certo? A nossa tarefa não é nascer para ser palestrante. A nossa tarefa é nascer para ter um encontro verdadeiro com a gente mesmo, se transformar em quem a gente é e, através disso, tentar minimamente ajudar as pessoas. Certo? Porque o maior de todos viveu 33 anos e falou só 3. E falou pouco. Falou só o necessário. Né? Então, Jesus, que era Jesus, não estava preocupado em ter um local ou criar um movimento e ter falas impactantes. Ele protagonizou o maior exemplo vivo de um ser humano em toda a sua potencialidade. E o que ele conseguiu nos ensinar foi que a sua simplicidade foi o que realmente arrebatou
e nos faz, inclusive, hoje estar aqui tentando chegar perto disso. Não é? Então, quando ele olha para nós e diz assim, que nós podemos fazer mais do que ele, e que esse sal da terra, essa luz do mundo está dentro de nós, ele não está falando desse brilho do palestrante. Ele está falando de um brilho de essência, de vida, de nós nos tornarmos realmente confortáveis com a gente mesmo, autenticamente quem nós somos, para que aí a gente possa olhar para as pessoas e dizer assim, vem cá que eu quero te contar uma coisa que eu aprendi, que eu acho que talvez tu possa aproveitar também. Ah, aí sim. Acho que aí é arrebatador. Mas às vezes a gente se perde no fluxo da vida, nos compromissos que a gente assume, né, Andrei? E a gente acha, erroneamente no meu entender, né, gente, que a gente tem tarefas a cumprir e não cabe nas horas. Não cabe nas 24 horas. Não cabe. Só que nós vivemos uma realidade temporal. Nós temos um corpo físico, nós temos uma realidade física e nós precisamos equilibrar esses ritmos para que esta tarefa seja saudável para a gente também. Então, eu fiquei pensando neste aspecto, né, que é o da harmonia interna, como referência para aquilo que a gente faz. Assim como Saulo, então, se tornando Paulo, ele precisou calar para depois poder falar. Né? Então, o calar é um momento do encontro com o eu verdadeiro. Saulo nunca tinha sido ele até encontrar Jesus. Ele passou a ser ele de verdade depois que ele encontrou Jesus. E aí ele deixou de ser o doutor da lei. Ele deixou de ser aquele filho do Isaac, né? Porque o Saulo, se vocês lerem a história dele, é fantástico. Quando ele encontra com o pai, dá para ver que ele era o pai. O homem duro, aquele que exigia a performance, ele nunca tinha sido ele. Ele só foi ele depois que conheceu Jesus, né? E talvez isso seja uma coisa que a gente esteja desafiado, né? Nessa queda de cavalo nosso, nessa pandemia que o vírus nos jogou todo mundo para dentro de casa, que fechou os centros espíritas, que cancelou as nossas palestras, que fez as pessoas pararem de ter que ir para fora e ter que ir para dentro. Será que não é uma queda de cavalo que nós estamos sendo convidados a fazer também, enquanto humanidade, para que a gente possa ter uma experiência parecida daquela que Jesus nos ensinou? É bem desafiante tudo que você está falando. Eu estou escutando desde a sua primeira fala, quando você falou da simplicidade, quando você falou do processo de individuação, né, de descobrir quem você é e na sua expressão mais simples, sem as pressões externas, sem o ter que parecer, o ter que ir de encontro às expectativas. E essa fala me comove. Para além disso, essa segunda fala de agora, ou terceira, não sei já, me faz pensar no meu movimento. A doutrina, eu comecei a fazer umas gravações das pílulas de esperança em português e pílulas de confiança em inglês, que são 5 minutos que eu faço de manhã e coloco para as pessoas, e tenho recebido um feedback muito positivo, muita gratidão, sabe? Para fazer essas coisas, eu me levanto às 4h30 da manhã todos os dias, porque eu decidi que para que eu não tome do tempo da minha família e dos meus filhos com o preparo de palestras, o preparo de projetos, o estudo da doutrina, que então eu ia acordar às 4h30, quando todo mundo estava dormindo, e esse ia ser o meu tempo de trabalho, para que quando chegue o fim de semana eu tenha disponibilidade de estar com eles, ou no fim do dia de sentar e jantar e poder estar com a minha família. Então, eu faço isso, que eu tento 4 vezes na semana me levantar a essa hora. E aí, escutando você, assim, me dá uma ansiedade, porque o trabalho na doutrina, eu falei das pílulas, porque a gente recebe essa mensagem de gratidão das pessoas, mas o que elas talvez não saibam ou não se deem conta é de que esse trabalho, antes de chegar a elas, ele me sustenta. E, para além de me sustentar, a sensação que eu tenho é que diariamente ele me salva.
ele me salva de mim mesma. Então, quando eu faço o trabalho, sim, há uma intenção de, puxa, as pessoas gostam da maneira que eu falo, e as pílulas, qualquer pessoa que assistir vai ver que é uma fala muito simples, é muito espontânea. Eu saio da minha casa, dirijo até a esquina, onde tem uma árvore linda que eu gosto, o sol está nascendo, eu sento ali, abro, falo o que vem na minha cabeça, e aquilo sai com assim, a emoção do momento, é uma coisa simples, é uma coisa despretensiosa, é uma coisa que eu faço carinhosa. E muitas vezes, às 4:30 da manhã, quando eu estou sentada estudando, eu me levanto, aí eu tomo meu banho e falo, nossa, estou cansada. Aí eu sento, aí eu começo a ler, começo a preparar uma palestra, alguma coisa. Aí aquilo vai me dando um entusiasmo na alma, aí eu falo, nossa, como eu gosto disso, como eu adoro ler essas coisas, como eu queria ter mais tempo para ficar fazendo isso. Mas no fundo, aquilo, eu sinto assim, eu literalmente, eu tenho essa consciência de que esse trabalho, para muito além de qualquer benefício que ele faça para qualquer criatura, e talvez as pessoas não saibam disso. Ele me salva. A impressão que eu tenho é que, se eu me afastar dele, é como se... Aí entra ansiedade, aí entra medo, aí são as minhas questões pessoais, não é? Mas parece sim que eu vou perder o chão, sabe, Sérgio? Parece sim que eu vou me desestruturar. Então, muito mais do que fazer para os outros, a gente faz para a gente mesmo. E parte disso, claro que a gente falou sobre isso na semana passada, né? A gente não está aqui fazendo de conta que nós somos missionários. Eu não acho que nenhum de nós quatro tenha essa proposta. Apesar de que, talvez em alguns momentos a gente se sinta assim, sim. Acho entende? Que sim, acho que não às vezes não é consciente, mas não é uma proposta consciente, cuidando, exato, né? não é uma proposta consciente, mas claro que isso passa pelas nossas vidas e claro que há um narcisismo em tudo isso, ninguém está negando, mas a maneira que eu gosto de olhar para essas questões é perceber que essas questões elas são complexas, elas são amplas e tem o narciso, mas tem muitas outras coisas também por trás disso, não é? Então, fazendo o link disso com a ansiedade, eu sinto que muitas vezes parte desse movimento um pouco compulsivo tem a ver com a minha maneira de controlar, é como se eu me desviar um pouco disso, eu vou me perder, entendeu? Então, eu me mantenho num ritmo muito... Já fiz 50 anos agora, então já consigo deitar no meu sofá. Todos os sábados eu tiro um cochilo de 10 minutos, porque a hora que eu deito, o cansaço é tão grande que eu fecho o olho, eu durmo imediatamente. 10 minutos depois eu acordo bem. Então, todos os sábados eu consigo cuidar do meu jardim, gosto muito de fazer isso. Então, já fiz alguns progressos, mas vivo esse medo de me perder na minha própria existência. E muito da minha ansiedade vem da minha compulsão de trabalho, vem por conta disso, viu? Então, eu assim, às vezes, porque nada do que a gente está falando é simples, é preto e branco, né? Para tudo que a gente está falando, há várias camadas, há várias dimensões que a gente pode olhar na nossa abordagem. E não é uma fórmula, né? Desculpa, Marlon, mas não é uma fórmula, né? Eu fico imaginando, se eu acordasse às 4:30 da manhã para fazer a gota de qualquer coisa, eu ia... uma criança, deu. Pois é. Então, acho que deve ser ótimo para ti, Suzana. Eu fico feliz que consiga acordar às 4:30 da manhã. Fico feliz com a gota de inveja. Mas eu acho assim, se eu tentar ser Suzana, eu me perco de mim. Sim. Certo? Então, assim, acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam filtrar e saber assim, qual será o seu jeito? Às vezes a gente precisa fazer essa busca de uma forma com um mapa na mão, mas sem perder a noção de qual é o território que eu preciso percorrer. E assim, ó, pra maioria o jeito não é acordar 4:30, gente, vamos lá, né? Tipo, isso não é a média, né? Mas eu fico pensando nisso que você está falando, Suzana, né? Dessa coisa, ou até desse receio em relação à verdade que o Sérgio estava falando, né? De entrar em contato com a nossa verdade, né? Porque Paulo,
é uma figura que, quando ele encontra Jesus, ele entra em contato com a sua verdade, ele precisa do deserto e tal, e é um dos grandes pilares do cristianismo, né? Agora, qual é a verdade do Marlon? Né? Porque entrar em contato com a verdade, eu acho que não é uma coisa, a nossa verdade, como espíritos bem terra-terra que nós somos, não é uma coisa muito bonita. Né? E isso é a nossa verdade, né? Porque de repente a gente tem um discurso tão espiritualizado e tão bonito, e aí é difícil a gente entender que a minha verdade é que talvez eu possa fazer muito menos, que a minha verdade é que talvez eu tenha muito menos energia, que a minha verdade é que talvez eu seja muito mais egoísta, que a minha verdade é que eu sou muito hipócrita. Então eu vejo que esse encontro com a verdade, ele muitas vezes dá medo. Né? Tô falando porque eu ouço você dizendo parece que vai desestruturar, né? E a minha experiência quando eu vim aqui para Londres foi de muito medo, né? Porque eu vinha as pessoas cruéis, né, dizendo Marlon, mas você tá abandonando o movimento espírita, mas você isso, você aquilo. Eu falei, vocês vão tudo a merda. Né, porque se não quer ajudar, ainda vai ficar na minha cabeça agora querendo botar mais pressão, né? 12 anos fazendo análise toda semana e interpretando meus sonhos e tentando lidar com as minhas questões para hoje dizer eu não preciso disso. Mas ao mesmo tempo que eu estava bancando o dizer isso está me fazendo mal, eu não preciso disso, eu quero viver uma experiência de quem é o Marlon que não é o palestrante, quem é o Marlon que não é o filho conselheiro, quem é o Marlon que não é o amigo psicólogo, quem é o Marlon fora de tudo isso, eu morri de medo. Né? Porque uma parte minha eu estava mandando as pessoas para o inferno que vinham me pressionar, mas uma outra parte minha estava dizendo, meu Deus, e se esse negócio der errado? Então, né, com esse medo de me perder, com esse medo de fazer sexo com Londres inteira, esse medo de desandar da doutrina espírita, de não lembrar o que é o evangelho, esse medo de ser humano. Né? E o que foi fantástico para mim é que eu não estava frequentando centro espírita nenhum, eu não tenho horário para fazer evangelho, eu não tinha horário para fazer meditação, mas eu nunca vivi uma experiência tão profunda, eu nunca escrevi textos tão significativos como os que eu estou escrevendo, eu nunca tomei consciência de tantas coisas em tão pouco tempo, e nunca vivi essa experiência que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que a gente tem foi tão pesado para a Suzana que ela até perdeu Ela caiu, foi, eu ia Ela dizer, caiu. a Suzana foi expulsa do paraíso. Ou a vibração caiu e ela ficou às 4h30 da manhã. Eu tava falando para ela do viver o humano, né? Daí cai a conexão. Ela resolveu aterrar de uma vez. Marlon, sabe o que eu lembrei? A passagem do filho pródigo, né? A gente tem esse cacuete, né, o cacuete do evangelho, a gente lembra direto, porque nós somos espíritos, e quem está nos ouvindo vai entender isso, porque provavelmente ninguém está nos ouvindo aqui, se também não, poucas pessoas, a maior parte está também familiarizado com essa linguagem. Mas o filho pródigo é muito interessante, porque o filho aquele que vai embora, que perde o direito dele na herança e resolve sair, ir para Londres, entendeu? Porque, assim, ele é visto como um filho que fez um negócio errado, se arrependeu e voltou para o caminho certo. Eu tenho uma interpretação completamente diferente disso aí. Eu acho que o filho pródigo é o filho autêntico, sabe? Porque aquele filho que fica do lado do pai, no ambiente seguro, fazendo aquilo que se esperava dele, sabe? É aquele mesmo filho que fica com inveja do filho pródigo quando volta e o pai dá uma festa para ele. É um baita de um interesseiro, né? É um interesseiro, ele não se arriscou, ele ficou num lugar confortável, mas não viveu. E o filho pródigo é aquele que foi, viveu, aprendeu pela própria experiência e voltou. Uhum. Voltou ele mesmo, voltou tendo o que contar. Eu acho que o pai que recebe o filho pródigo, a gente, quando estuda o evangelho, a gente estuda assim como o pai caridoso, o pai bondoso, o pai que ó, viu? Agora a Suzana voltou. Eu comecei a falar de coisa mais elevada e a Suzana entrou de novo aí, viu? Mas voltando. Olha, deixa eu falar só um minutinho. Eu entrei, caiu a conexão com o meu computador, eu entrei pelo telefone. Vocês estão me escutando bem? Tá meio, mas... Um pouquinho mais baixo. Um
pouquinho mais baixo. Tá bem, mas é só para vocês saberem. Eu vou ainda tentar voltar no computador, mas vamos seguindo. Então, que interessante, né, Marlon? O pai, quando o filho dobra na estrada lá na ponta, o pai já estava esperando ele. Eu tenho uma sensação, isso é uma fantasia minha, óbvio, né, uma interpretação pessoal, que o pai tinha uma saudade desse filho. Que o pai tinha uma necessidade desse filho. Por quê? Porque possivelmente nem mesmo o pai tenha feito o que o filho fez. A vida na aldeia era aquela mesma sempre. O único que teve coragem de sair e voltar para contar uma história diferente foi o pródigo. Então eu acho que o pai recebeu esse filho não por caridade ao filho, mas por caridade a ele mesmo. Ele precisava receber esse filho para ouvir alguma coisa nova. Ele gostava mais do pródigo do que daquele que ficava, nesse sentido. E quando o filho vem e ele dá uma festa, né, ele recebe o filho, ele acolhe o filho, mas ele é acolhido também por uma novidade que faz com que tudo vivifique. Então, eu compartilho perfeitamente contigo. Eu acho que na nossa leitura espírita nós temos, às vezes, uma tendência muito moralista de enxergar as mensagens. Mas o que tem na mensagem de Jesus, que eu acho que é desafiador, é que ele nos ensina que toda a experiência humana era válida. O que importa não é a experiência em si, é aonde ela nos leva. Sim, e aí eu lembro dele falando, né, buscai a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a mensagem de Jesus é super impactante, né? Hoje eu estava aqui com aquele texto lá dos túmulos caiados e pensando, refletindo, né? Porque veja o que ele estava falando, né? Que assim, você tem um comportamento bem bonitinho por fora, mas por dentro tá tudo podre, né? E a gente tem uma dificuldade de entender que se por dentro não é eu tô percebendo, é o inconsciente, né? Então a gente vai mantendo uma conduta por fora, a gente vai se mantendo bem bonito, e por dentro a coisa tá desandada e a gente paga um preço muito maior do que a gente está imaginando, né? E isso gera muita ansiedade, né? Porque você querer manter esse lugar de aparência, você querer manter o sujeito bem resolvido, você querer manter o missionário, você querer manter a pessoa que sabe, o maduro, isso e aquilo, isso gera muita ansiedade, né? Porque a alma está o tempo inteiro querendo, te cutucando ali, dizendo, ei, isso não é verdade, isso não é bem assim. E ao invés da gente se voltar para dentro e assumir as nossas verdades, né, de dizer, sim, eu não dou conta, sim, eu sou muito menor do que eu queria ser, eu sou muito mais insignificante do que eu imaginava, a gente fica tentando se provar cada vez mais, né? Isso vai gerando mais ansiedade, né? Então, é isso que eu digo, para mim, ter vivido essa experiência de mandar tudo, né, as favas do tipo, não, eu não sou um missionário, eu não tenho compromisso de salvar ninguém, eu não tenho obrigação de resolver o problema da humanidade, não, se eu não fizer palestras, vão ter outras pessoas que fazem, porque o projeto do mundo não é do Marlon, o projeto do mundo é de Deus, né, e se não tiver o Marlon, tem outro para fazer. Quando eu assumi esse lugar de, sim, o Centro Espírita que eu sou presidente vai continuar existindo, a regional que eu sou presidente vai continuar existindo, o Conselho da Federação vai continuar existindo, e tudo vai continuar existindo, quando eu tirei esse mas você precisa existir, né? Aí mas é isso que eu ia dizer, quando eu tirei todos esses pesos, eu pude me conectar muito mais a algumas questões minhas, né? Tipo, eu vou no museu 2, 3 vezes por semana, tem semanas que eu vou 5 vezes na semana no museu, porque isso é uma coisa que me toca demais, eu aprendo muito. Legal essa tua associação de ir no museu, né? Ir no museu tem a ver com ir no inconsciente. Né? Então, é viver outras experiências que, assim, isso são as minhas verdades, né? Eu não dou conta de fazer palestra, não dou conta de ficar me expondo o tempo inteiro, não dou conta de ficar nisso. E aí, quando a gente vai assumindo as verdades, e aí é o que eu estava falando, né? A verdade não é uma coisa linda e maravilhosa, porque para mim foi muito difícil entrar em contato com essa verdade e dizer, não, eu não sou um missionário. Né? Porque desde 12 anos de idade as pessoas diziam que eu era um missionário. Aí o dia que eu precisei cair, porque imagina com 12 anos fazendo palestra tão pequenininha, as pessoas dizem, meu Deus, esse menino é um missionário. É o novo Divaldo Franco. Novo Divaldo, eu ouvi isso muitas vezes, Né? E aí eu consegui
sair desse lugar de missionário, o grande desgraça primeiro foi para mim, de assumir que eu não sou um missionário e dizer sou gente comum, né, que precisa de relacionamento, que precisa de sexo, que precisa de descanso, que precisa de distração, que precisa ter uma vida de ser humano normal. Isso foi muito pesado, porque eu me alimentava muito da imagem de missionário, né, me alimentava muito da imagem de salvador. Então imagina, eu com 15 anos tô em grupo mediúnico fazendo tudo, imagina o que eu vou ser quando eu tiver 50, 60, né, vou ser um louco, se eu continuar nessa linha, vou ser um louco, né. Então, o que eu queria falar é essa ideia de que entrar em contato com a verdade, ela não é uma coisa bonita, né? O Jung, ele diz que essa experiência do ego de encontro com as nossas verdades é vivida como uma derrota. Por quê? Porque toda a imagem de projeção do ego, tudo aquilo que a gente queria mostrar e tudo aquilo na qual o ego se alimenta, de repente vai tudo por água abaixo e você tem que dizer... Então, não sou nada dessas coisas, então eu sou o quê, né? Isso é muito pesado, inicialmente o encontro com a verdade, a ponto de cair do cavalo, né? O cair do cavalo é isso, né? E aí, para poder encontrar com essas verdades, né? Mas é um processo super penoso, que a gente vive várias vezes esse ciclo, né? Pois é, era disso que eu estava falando que eu ia começar a falar para a Suzana naquela hora, que estou aqui refletindo enquanto vocês falam. Que nós todos somos narcísicos e que a gente gosta de palco, isso daí é o básico. E graças a Deus que nós somos assim, porque se não for narcísico, você não dá conta de entrar na frente de um público de 200, 300, 400, 500 pessoas e poder falar e abrir a sua boca com tranquilidade e segurança para você falar, né? Então, a minha questão é o que é que sustenta as nossas características narcísicas, ou para onde que a alma está olhando no mais profundo quando busca isso ou quando busca aquilo, né? E aí a Suzana falava de que não pode parar e que sente uma necessidade grande, e eu falei que eu sinto isso também. Sabe, Suzana, uma das coisas que eu reconheci em mim por detrás dessas questões é o peso que nós, homossexuais, carregamos pelo fato de viver uma vida diferente daquela que era esperada para nós e, sobretudo, esperada pela nossa família. Acho que um dos desafios da experiência homossexual é você suportar a dor de ter que decepcionar a expectativa que a sua família tinha em relação a você. Que você iria casar, que você iria ter uma vida X ou Y, que você iria seguir dessa ou daquela maneira. E eu lembro de ter ficado muito emocionado num workshop de constelação, muitos anos atrás, quando um constelador virou para mim e me disse: você não precisa fazer grandes coisas para merecer o amor dos seus pais. E naquele momento aquilo fez um sentido muito profundo para mim. E aí eu fui olhar por detrás dessa agitação, por detrás desse fazer muito, por detrás desse não parar, e me perguntar, né, o que é que sustenta essa agitação, para onde minha alma está olhando, o que ela verdadeiramente está buscando, né? Que reconhecimento é esse e o que ele significa. Então eu acho que o desafio da nossa ansiedade é a gente mergulhar nos significados particulares, que eu acho que é disso que o Marlon está falando, porque esse caminho da gente falar bonito, interpretar bonito, para nós que somos treinados na interpretação do evangelho, esse é um caminho fácil, e a gente faz com facilidade, claro. E ele nos toca, ele serve também, mas tem um movimento mais profundo, né? Então, eu fico pensando aí, Sérgio, para além do filho pródigo, qual dos dois que é mais autêntico, eu fico pensando assim, qual aspecto de personalidade minha assemelha-se ao filho que saiu, qual aspecto de personalidade minha assemelha-se ao filho que ficou, qual aspecto de personalidade minha é o pai, porque existem todos esses personagens dentro de nós, né? E se a gente puder olhar o evangelho com esse convite psicológico de mergulho para dentro, eu acho que ele nos ajuda. A interpretação que Joana faz dessa passagem lá naquele Em Busca da Verdade é uma coisa
fantástica, né? Porque daí a gente vai ver justamente como a gente faz interpretação do evangelho numa perspectiva de você tem que ser bonito, você tem que ser adequado, esse dar certo, né, que a Suzana estava falando, você tem que dar certo, né? Mas um certo para quem, né? Porque o nosso você tem que dar certo é um certo para essa sociedade, é um certo para esses padrões, é um certo para essas pessoas que estão me vendo e me aplaudindo, né? Mas isso é uma loucura, porque se a gente olhar 50 anos atrás, o que se esperava de uma mulher há 50 anos atrás e colocar uma mulher hoje atuante e tudo mais, há 50 anos atrás, ela era completamente fora dos padrões esperados e aparentemente inadequado. Né? Então, a gente vive nessa busca de dar certo, que eu acho que é um movimento natural e essencial, mas com o grande desafio de perguntar o que é dar certo, né? Porque é dar certo para quem? Dar certo para as pessoas que estão vendo, dar certo para as expectativas dos meus pais, dar certo para o que o público espírita acha, ou dar certo para os meus aspectos essenciais, né? Então, o que é esse dar certo numa sociedade tão hipócrita, numa sociedade que valoriza tanto a aparência, numa sociedade consumista, numa sociedade compulsiva? O que é dar certo nessa sociedade, né? A referência precisa ser questionada, né? E mesmo na leitura que muitas vezes a gente faz da doutrina espírita. Sim. Porque às vezes a gente pega o próprio texto evangélico ou as mensagens espíritas e traduz isso como uma tarefa na qual a gente não pode errar. Não. O que é o não pode errar? O que é isso, né? O que é isso que a gente colocou na nossa cabeça, que parece ser muito mais um produto judaico-cristão arcaico, que não tem a ver com o espiritismo em si, que é uma doutrina libertadora, uma doutrina que nos dá a chance de nós fazermos um grande mergulho interior, com direito, inclusive, a poder se enxergar de uma forma evolutiva, que precisa de várias encarnações, para que a gente não tenha esse processo acelerado a jato, que às vezes a gente Sim. acha que tem que ter. Fantasia. Que é uma fantasia, exatamente. Então, me parece, sem a pretensão de querer dizer que a gente precisa rever todo o conteúdo doutrinário, que eu acho que não é isso, tem muita coisa que a gente só não leu bem. É a interpretação, né? Uhum, eu pego muito, jeito. Sérgio, e as pessoas ficam assim assustadas, né? Quando, para mim, foi o elemento assim, acho que mais importante para encaixar essas coisas com a minha ansiedade. É lá o capítulo 3 do Evangelho, falando, quando Allan Kardec está falando da Terra, né? E ele diz assim: afigure-se a Terra a um presídio, a um hospital, a um subúrbio e a um sítio malsão. E ela é tudo isso ao mesmo tempo. Falei, pronto. Expectativas agora mudam por completo, porque o que você espera de um cara que está no presídio? Né? Você espera integridade? Você espera uma conduta completamente adequada socialmente e eticamente? Não, senão o cara não estava no presídio, né? O que você espera do cara no hospital? O sujeito saudável, o sujeito que se cuida ou o sujeito que está doente? Né? O subúrbio, o sítio malsão. Então eu falei, caramba, isso é característica do ser humano que está na Terra, né? O presídio, o subúrbio, o sítio malsão, o hospital. E aí a gente está aqui na Terra querendo fingir que é ético, íntegro, saudável. Não, né? A gente tenta ser. Uma das coisas que eu me debato já faz um tempo é que o nosso perfil espírita, muitas vezes a gente corre um risco de tentar ser espírito desencarnado no plano físico, sabe? Uhum. E eu acho que um dos grandes desafios nossos é vivermos o humano. O humano dentro daquilo que o humano nos oferece. E eu acho que uma das ansiedades, talvez, desse período que a gente está vivendo, é exatamente a subtração do humano, né? Sim. Porque, veja que curioso, a mim, pelo menos, me parece assim, muito importante isso, que essa pandemia nos retirou parte do humano. A gente não pode tocar nas pessoas, a gente não pode abraçar,
a gente não pode conviver com grupos numerosos, a gente não pode viajar, a gente tem, até quando vai trabalhar para sobrevivência, tem que fazer isso de um modo, enfim. Então, nós estamos sob uma ameaça do humano e fomos jogados frontalmente com um aspecto que é negado muitas vezes por nós espíritas, que é a nossa finitude. Porque no nosso discurso a gente diz muito que a gente é imortal. E aí a gente passa a achar que isso aí é quase uma coisa assim que para nós, o que acontece com a matéria já quase não tem importância, porque a gente tem certeza que vai viver depois. Mas isso, sob o ponto de vista mental, é uma falácia. Porque nós estamos diante de um desafio que é podermos viver a nossa finitude com a nossa mente, ainda que sabendo que somos infinitos, mas com todas as vicissitudes do humano. Sempre me vem à mente aquela passagem no Pinga Fogo do Chico Xavier, quando ele estava no avião. Todo mundo já ouviu aquilo, né? Quando ele está no avião e o avião começa a cair e ele entra em pânico. Vocês lembram? Sim, né? Sim. E aí ele começa a gritar e pedir socorro, que vai morrer. A gente vai morrer! A gente vai morrer! E aí disso, aí entra o Emmanuel. Olha que interessante isso. Entra o Emmanuel, que ele vê, ele tem certeza da imortalidade da alma, ele convive com os espíritos. No entanto, ele está apavorado com a morte, com o risco. E aí o Emmanuel olha para eles assim, mas por que esse pavor? Ele diz, Emmanuel, não tá vendo? Eu acho que eu vou morrer aqui. E ele diz, então morra com educação. E o Chico olha para o Puro e diz assim, mas como é que é morrer com educação? Eu não sei como é que é morrer com educação. E ali está configurado que o que a gente sabe não sustenta aquilo que a gente sente. O que a gente sente precisa ser trabalhado no humano. Uma ideia não é suficiente para suprir a experiência necessária da vida que vai nos colocar diante das experiências necessárias para a gente construir o eu, como uma semente que está enterrada mesmo, né? Que precisa de todas as vicissitudes para poder desenvolver. E aí eu fico pensando, meus queridos, que de certo modo, nesse período da pandemia, nós estamos todos um pouco desencarnados, já repararam? Nós estamos meio que vivendo uma experiência de espírito desencarnado, é como se fosse uma prévia, assim, né? E aí a gente começa a sentir falta de coisas muito humanas, assim, eu pelo menos tenho sentido muita falta, assim. Eu tenho vontade de abraçar até os meus inimigos, nessa altura do campeonato, né? Até inimigo pode. Tô pagando para voltar até abraçar. Por quê? Porque como faz falta isso, né? Eu fico pensando, quando a gente pudesse encontrar de novo, se a gente marcar um congresso, vamos combinar aqui, né? Vamos tirar um dia sem palestra, só para poder, sabe, se tocar, assim, se abraçar, sentir que a gente está no físico. Porque eu acho que os desencarnados têm uma certa inveja de nós aí, por isso que eles querem vir para cá, porque eu acho que tem alguma coisa aqui que eles não têm, que é a possibilidade da gente se curtir nas coisas da vida, nas coisas presenciais, sabe? E poder tirar dessa experiência de ir no museu, de visitar uns aos outros, de poder se descobrir no contato dos vínculos. Isso com certeza é um dos principais motivos da nossa encarnação. E o Marlon estava falando que a Terra é um presídio. Eu fico Kardec muito... que fala, porque Kardec, se não usar isso contra mim, eu tô ferrado. É Kardec que fala. Exatamente. E eu fico... Sabe uma das coisas que me tocam? É ver a misericórdia do alto, né, com todos nós. Eu acho que uma das coisas que está por trás da nossa ansiedade, querer trabalhar muito, fazer muito, palestrar muito, ou qualquer muito que seja, são as culpas também que a gente traz do passado. Nós todos somos espíritos culpados, né? A gente sabe que a gente não se caracteriza por ser bom, mas por já estar cansado do mal, o que é muito diferente. E ainda aprendendo a lidar com o mal que existe dentro de nós e com toda esse conflito interior daquilo que está armazenado no inconsciente, do que a gente traz como proposta encarnatória, o que significa estar aqui, etc, etc. Um dos recursos que eu uso para lidar com a minha ansiedade, e para mim é o recurso mais poderoso, é a oração. A oração realmente me conecta com o meu centro, e as visualizações criativas, etc. Mas o que mais me toca na oração é que, com a sensibilidade mediúnica que eu tenho desde a adolescência,
e, portanto, na oração sentindo muito a questão energética e também a questão espiritual, eu nunca experimentei, em todos esses anos, nenhum momento em que eu sentisse repúdio da parte dos benfeitores espirituais. Censura dura, movimento duro de que é isso, ou você é aquilo, que coisa é essa. Muito pelo contrário, sempre foi um olhar muito misericordioso, e é uma das coisas que eu acho moral, né? que alimenta o coração. Eu me lembro que um dia, numa palestra em Orlando, uma pessoa me perguntou no final da palestra assim, tinha acabado de acontecer aquela situação com o João de Deus, e aí a pessoa perguntou, né, se o João era daquele jeito, e era médium, e tinha também as suas dificuldades, como é que Deus permitia? E eu lembro que eu dei uma resposta para essa pessoa que tocou a mim na hora que eu respondi, porque eu acho que eu estava falando era para mim. E eu falei assim, olha, de João, de Deus, só João e Deus é que podem dizer. Só eles é que conhecem qual é a realidade. Então a pergunta não é como é que Deus suportava João de Deus naquele trabalho. A pergunta é como é que Deus suporta a nós com as nossas imperfeições nas tarefas que ele nos conferiu. E naquela hora que eu respondi aquilo, eu mesmo fiquei tocado com aquilo e parei para pensar, e como é que Deus me aceita como eu sou, naquilo que me é dada a oportunidade de fazer. E isso me toca. Isso é uma das coisas que, quando eu paro, me acalma o coração, né? E alimenta e fala, essa misericórdia é algo novo, essa é uma experiência divina. Então, quando o Sérgio fala, né, que não tem essa cobrança do mundo, que é o humano que existe em nós, essa cobrança é nossa mesmo, acho que ela vem da nossa culpa, porque do alto Andrei, uma misericórdia, né? Jesus sempre foi assim. Somos nós que construímos essa figura de Jesus, a moda de Moisés, como uma espécie de alguém que está esperando a gente se coçar para evoluir de uma forma superegóica, de uma forma julgadora. Jesus nunca foi assim. Se a gente olhar como Jesus era, ele tinha pouca paciência, era com os fariseus, com aquela turma que achava, com os hipócritas, mas ele tinha muito Ele disse trânsito que as livre. prostitutas e os ladrões precederiam, né, os religiosos no reino do céu. Claro. Não homossexuais, que fique claro, hein, Andrei? Só prostitutas e ladrões. Não Então, tem essa fala lá no Evangelho. Imagina, né, como se todos nós somos... Oi, querida. A Suzana saiu e ficou fora um tempo, né? Mas o homossexual, num conceito profundo, todos nós somos homo, todos nós somos iguais. Todos nós temos esta semelhança com o Criador, sabe? E um espírito mais evoluído como Jesus, ele se vale dessas igualdades. O restante são diferenciações que a gente... Sim, mas o detalhe, né, Sérgio, quando a gente pergunta para as pessoas espíritas quantos leram os 4 evangelhos 2, 3 vezes, assim, porque a primeira vez você lê, você vê algumas coisinhas, a segunda vez você vai ler com mais detalhe, a terceira vez você vai enxergar Jesus ali naqueles textos. A maioria não leu. As pessoas falam de Jesus, elas citam as frases de Jesus, mas a maioria não leu uma vez sequer o Novo Testamento, ou pelo menos os 4 evangelhos, né? Então, o que acontece? A gente continua com a mentalidade que a gente tinha, usando de frases de Jesus que a gente ouve por aí para dar a cara dos nossos preconceitos, né? Agora, se você for ler o Evangelho de verdade, vai fazendo suas anotações, você vai encontrar, como você está dizendo, um outro Jesus, que é muito diferente desse Jesus que as pessoas discursam aí, né? Muito diferente. Suzana, em nome de Jesus, minha filha, fala alguma coisa. A Suzana foi embora de volta. Foi só falar que era em nome de Jesus, vocês viram que tem poder, né?
Tem poder, foi repreendida. Olha lá, nem caiu, ó, tá só negra. Agora foi. Agora acho foi. que o grande exercício da Suzana é a coisa da ansiedade, né? Porque justamente nesse de ansiedade, ela tá caindo e voltando, é a aprovação dela hoje, é a coisa da ansiedade. Isso Mas aqui, de mesmo. forma prática, o que vocês fazem para acalmar quando vocês estão ansiosos? Para mim depende de qual que é o lugar da ansiedade, né? Porque, por exemplo, ansioso para conversar com uma pessoa, né? Ontem mesmo eu tinha uma conversa importante e que eu vi que o coração já estava assim, né? Num descompassozinho. Então, o meu exercício era o que está acontecendo, né? E aí eu fui ver, eu estava com medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser correspondido. Ok, então esse é o tema, né? E como que eu lido com isso e entrar nessa questão do humano? Agora, tem outras vezes que a ansiedade vai estar ligada a outros temas, né? Então, para mim, eu estou falando agora dessa experiência porque foi a mais próxima que eu vivi ontem, assim, né? Então, eu acho que o meu grande desafio é olhar, assim, o que eu tô com medo ali naquele momento, né? O que talvez seja aquilo que o Sérgio falou, né? Qual verdade ou o que está por trás disso, né? Que eu tô com medo de vir à tona, né? Porque se eu falar, eu corro o risco disso, eu corro o risco daquilo e daquele outro, né? Então, para mim, isso é muito do tentar entender qual situação, porque ter uma conversa como eu tive ontem, ou precisar dizer um não para determinada pessoa, ou ter que fazer expor um texto ou uma apresentação, são diferentes fontes de ansiedade que eu vou lidar de maneiras diferentes, né? É amplo, né, Andrei? É bastante amplo. Eu pessoalmente, eu lido de variadas formas. Eu já faz um tempo longo, agora mais de 5 anos, que eu voltei a fazer um processo de psicoterapia analítica profundo, de alta intensidade, que vem me ajudando muito. E quando eu escolhi um analista dessa feita, eu fiz questão que ele não fosse espírita, né? Exatamente para poder ter um viés do olhar de alguém que me enxergasse por um caminho diferente daquele que eu já me enxergava, né? Porque é natural que às vezes a gente, por semelhança, não se perceba com pessoas que estão no mesmo olhar, né? Então, para mim tem sido muito importante ter voltado a me tratar, ter alguém que me ajuda, poder ter um caminho de percepção por uma direção diferente um pouco daquela que eu já estava bem diferente às vezes, né? Da que eu estava acostumado. E nisso, ao me desafiar e desestabilizar, conforme o Marlon falou, passar a descobrir aspectos que estavam escondidos, guardados, nessas configurações mais idealizadas que quem tem esse perfil como eu tenho, como vocês, também muitas vezes a gente fica colocando uma cortina em cima de aspectos mais difíceis de serem vistos. Então isso tem me ajudado bastante. Então acho que a psicoterapia, para quem pode fazer, ela é fundamental, assim, né? O olhar, poder ter a ajuda de alguém que possa nos ajudar a sermos pessoas mais tranquilas, né? Qual linha você faz, Sérgio? A psicanálise. Eu gosto muito da Psicanálise. psicanálise Eu e o Marco fazemos em Jungiano. junguiana, né? Eu fiz Bom, 2 anos de psicanálise também, depois, acho que pela própria formação, né? Mas claro, essas abordagens profundas, né? Essa premissa sim. do inconsciente, de dizer, olha, tá bom aqui, mas tem um negócio muito mais profundo que você não Claro. está enxergando, né? E eu acho que depende muito, né, Marlon? Depende do terapeuta também, né? Às vezes, assim, Sim. a gente poder ter a sintonia e poder encontrar alguém que a gente tem aquela liga, aquele encaixe, sabe? Isso é fundamental, assim, né? Outra coisa que eu utilizo muito, Andrei, com certeza, o recurso da oração, da meditação, poder fazer o contato permanente comigo mesmo, usar uma função de conexão superior, né? Como um modo de poder alinhar aqueles planos que estão dentro de mim, que são profundos e que precisam de um algo mais além de mim mesmo, numa conexão com o alto. Então, isso me sustenta, né? Eu não perdi isso.
Eu uso muito a visualização criativa, inclusive aproveitando para dizer às pessoas, porque pode ter gente em casa precisando desse recurso, no meu livro Reconciliação, Consigo Mesmo, com a Família, com Deus, eu coloco 6 visualizações criativas e nesse período de quarentena aproveitei para pegar aquilo que está lá publicado no livro e gravado e coloquei no meu site à disposição de todo mundo para ajudar o pessoal a lidar com a quarentena. Então tem 6 visualizações criativas lá que são meditações, formas de hipnoterapia guiada para você centrar, conectar. Então quem quiser acessa lá, andreimoreira.com, tem lá em cima visualizações criativas, está lá aberto para todo mundo. Eu acho que seria importante colocar aqui também que algumas pessoas que possam estar nos ouvindo, e agora, nesse momento, eu acho que é importante se referir também a essas pessoas que nos ouvem, que podem ter níveis de ansiedade altíssimos, né? Que caracterize quadros de pânico, situações que são complexas demais. Imobilizam. Que mobilizam além daquela possibilidade da pessoa por si mesma fazer alguma coisa sozinha. Então é muito, muito recomendável que a gente diga para as pessoas, procurem ajuda médica, procurem ajuda psiquiátrica. Às vezes é necessário por um tempo a pessoa tomar uma medicação para poder equilibrar um sistema químico cerebral que sozinho muitas vezes não se consegue regular. Então eu acho que é ampla a resposta e que vai muito dependendo das situações que atingem esses casos. Eu vejo assim, hoje, né, com essa coisa da pandemia, muitas pessoas com esse discurso de ansiedade, né, muita gente ansiosa, e aí estou relacionando com as coisas que a gente estava falando do encontro consigo, das verdades, de sair das idealizações, né, que o que eu vejo é que essa pandemia, ela tirou a gente de um movimento eufórico, né? Então, ao mesmo tempo que você estava falando, Sérgio, daquela dimensão humana, né? Eu vejo que também está colocando a gente em contato com muitas coisas. Então, você não tem mais as viagens, o palestrante não tem mais as palestras, você não pode, né? Aqui o pessoal está tudo enlouquecido porque não pode ir nos pubs, né? Porque todo mundo enche a cara para esquecer da vida, né? Da merda da vida, vai encher a cara porque às vezes é uma vida esvaziada, onde só trabalha, só ter dinheiro, só status, e aí você tem que encher a cara muitas vezes, e aí você não tem mais aquelas distrações que o ego se utilizava, né? Então, saiu daquela vida eufórica, da festa, da diversão, da compra, do gasto, disso, daquilo, e aí agora você corre o risco de começar a emergir, né, começar a emergir as dificuldades de relacionamento, começar a emergir como você é chato, começar a emergir como você é superficial, começar a emergir como tua vida não tem significado desse jeito, começar a emergir um monte de problemas. E aí as pessoas ficam ansiosas, né? Sim. Porque é esse medo de entrar em contato, né? De olhar para esse marido e pensar, meu Deus do céu, né? Que pessoa chata, e eu devo ser chato também, como que as coisas se construíram aqui, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas estão vivendo quadros de ansiedade, aonde, embora, né, quando o Andrei traz essa coisa do olhar terapêutico, da visualização criativa, ele tem que vir num momento onde eu estou encontrando com as minhas questões, né? Sim, por isso que eu citei a psicoterapia. Sim, porque se eu quiser fazer oração sem entender o que está acontecendo, então eu estou me vendo ansioso. E agora eu vou rezar, né? Ai, Senhor, não, calma lá, eu vou rezar porque eu primeiro estou entendendo que eu tenho um problema no meu casamento e agora eu vou rezar dizendo, Senhor, me ajuda a pensar o que eu vou fazer deste casamento, me ajuda a entender o que eu fiz dessa relação, né? Eu tomo consciência da minha vida esvaziada de sentidos e aí eu vou fazer uma oração dizendo, Senhor, como que eu cheguei nessa situação e o que pode dar sentido para minha vida? Então, a oração, né, ela não vem como uma droga, senão a gente está trocando a bebida do pub agora pela oração. Pelo Rivotril da oração. Exato, enquanto uma tentativa de silenciar o inconsciente, de silenciar as coisas que estão vindo aqui, né? Então, não, vamos devagar, né? As coisas vão aparecendo e aí a gente vai usar dos recursos terapêuticos não para esconder, mas para lidar com as coisas que estão aparecendo, né? É muito interessante isso que tu está colocando, Marlon, porque a gente relaciona oração com se acalmar. A gente liga
o fato de estar numa conexão superior com uma expectativa de que isso vai nos trazer paz. E às vezes é o contrário. Sim. Não podemos esquecer que foi Jesus que disse também: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão. E isso às vezes acontece. Às vezes a gente ora e o resultado imediato é o conflito. Porque oração é para trazer lucidez, né? É o encontro com Deus, é o encontro com a verdade, né? Joana tem uma frase dessa no Homem Integral que ela diz Deus ou a verdade, né? Então, a oração vai trazer encontro com a verdade. E a verdade tende a acalmar. Mas por muitas vezes a verdade tende a perturbar primeiro para depois acalmar, né? Eu diria que o primeiro resultado é o conflito. Sim. E quando a gente puder entrar em contato com os conflitos e entender o que se passa, a paz ela vem não como o fruto da oração, mas como uma conquista pessoal. Sim. Não é? Uma construção pessoal. Agora, que não tem dúvida que a conexão superior, pelo menos no meu caso, eu acho que vocês também não deve ser diferente, ela favorece a mobilização interna daquilo que precisa ser movimentado, com certeza. E nós não estamos à deriva, né? A Suzana saiu mesmo, né? Ela botou uma mensagem dizendo que não vai conseguir voltar, né? E acho que deu nosso horário, né, Andrei? Deu. Sérgio, da minha parte, queria te dizer que foi muito legal de ter você aqui, né? E a gente já tem um vínculo, né, por essa forma de pensar, por esse desejo de construção de um mundo melhor, por via de sermos pessoas melhores, né? Então, acho que foi muito legal da gente estar aqui somando ideias, trocando ideias, e de minha parte, embora aqui seja super tarde, porque aqui é 00:30, eu nem vi a hora passar e achei que foi uma delícia de minha parte, queria expressar isso e te agradecer, tá? Daqui a pouco a Suzana está quase acordando, né, Marcos? O pessoal deve ter achado que ela saiu porque precisa acordar 4:30 da manhã e precisava ir dormir. E deve estar certo. Olha, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Porque eu acho que a gente se encontra tão rapidamente nos eventos, né? Nos congressos, a gente tem esta A gente conversa pouco, assim, né? de aeroporto, de intervalos curtos, de palestra, já com a cabeça procurando encaixar na grade da programação e acaba... Eu acho que a gente está devendo alguma coisa para nós, né? Porque depois se a gente vai olhar no calendário, há quantos anos a gente se conhece? E eu acho que rola um afeto tão importante, a gente está ligado a uma coisa tão bacana, assim, que é o trabalho da descoberta pessoal e da ajuda aos outros. Então eu fico feliz de poder encontrar vocês, eu sinto saudade de vocês, eu não vejo a hora, assim, de que a gente possa realmente se encontrar uma hora dessa e se dar o direito de poder se abraçar, confraternizar, perguntar sobre o outro. Nada que nos impeça de fazer assim como nós estamos fazendo e compartilhando com as pessoas também. Então, acho que foi uma espécie assim de um aperitivo, né? Sim. Que a gente tem condições de avançar e eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de ter reencontrado vocês e conversado sobre esses temas tão importantes, assim, ainda mais num momento como esse. E espero que em seguida Deus nos ajude, que a gente possa ter merecimento, assim, de ir adiante e conquistar mais coisas. Hein? Olha, a Suzana fazendo um Suzana de Ângeles. Na hora que a gente estava fazendo a oração final, aparece a mentora. Voltei para dar um beijo em vocês, escutei o fim, lamento, tentei de tudo, tentei mudar a conexão, mas não deu para... ainda tá no ar, tá só para você saber, você não falar nenhuma besteira aí. Não, eu sei que tá no ar, mas falei, não vou tentar, tô no carro, tá, gente? Mas só para dar um beijo em vocês, amo vocês, Sérgio, querido, em breve a gente vai estar de volta se abraçando, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada a todos que estiveram com a gente aí durante essa 1h30. Super beijo. E com a palavra da nossa mentora, nós encerramos a reunião, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós. Amém, amém. Então tá, beijo, querido. Tchau, tchau. Beijo a todos, gratidão pelo chat. Valeu, Sérgio, foi ótimo. Valeu. Marlon.
Suzana, abraço, gente. Fica com Deus. Falou. Se cuida, tá? Tchau, tchau. Vocês também, tchau.